saúde mental. O SB Notícias tem uma pergunta para fazer. Você anda muito ansioso? No mundo, 1 em cada 8 pessoas convivem com este tipo de transtorno. E o Brasil, hein? É o país mais ansioso do mundo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. O país registra quase o triplo da média mundial e os jovens são os principais atingidos por este tipo de transtorno. Este é um dos destaques do SB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também casos de dengue em Vitória da Conquista. Boletim de arbovirose divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra redução de mais de 90% dos casos da doença na cidade. Neste ano, Vitória da Conquista registrou mais de 34 mil casos de dengue, com 21 óbitos confirmados e 43 em investigação. Os casos de Zika somam 3 e os de chikungunya já são 115 confirmados. E ainda, você vai saber mais sobre a importância do letramento digital. Pesquisa aponta que a população mais jovem está cada vez mais conectada à internet. A pesquisa também mostrou que 29 milhões de brasileiros não são usuários da internet. Esse grupo é composto principalmente por homens pretos e pardos com 60 anos ou mais. Diante dessa realidade, o Brasil tem um desafio: garantir o letramento digital de crianças, jovens e idosos para que eles possam ter acesso à informação e fazer o uso dela para tomar decisões no cotidiano. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp 7734248766 ou então poste um comentário em sua rede social utilizando a hashtag UN2 que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Hoje é quinta-feira, 4 de julho, seu SB Notícias segunda edição está começando. 18 horas 31 minutos, 16 graus é a temperatura média neste momento em Vitória da Conquista. Uma noite fria aqui na cidade e a tendência das temperaturas irem caindo cada vez mais. Você confere daqui a pouco na previsão do tempo como é que vai ficar o tempo aqui na cidade, tá? E a gente começa essa edição do SB Notícias, a gente falando sobre saúde. Agora sim, falando sobre saúde. Saúde mental, na verdade. Dados da OMS revelaram, gente, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A quantidade de brasileiros que sofrem com este tipo de transtorno é quase 3 vezes maior do que a média mundial. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Oiê! Sou a ansiedade. Onde eu ponho isso? Na vida real, ela não tem nada de divertida. A ansiedade pode atrapalhar e muito o nosso dia a dia. A ansiedade ela é uma reação comum no organismo humano. Nós temos a ansiedade como mecanismo de defesa. Então, ela nos deixa alertas e prontos, seja para enfrentar alguma situação adversa, seja para fugir em alguns momentos. Nós temos no cérebro amígdalas cerebrais, né? Aquela amígdala que a gente acaba podendo remover, elas funcionam como alarme de um carro. Então, se eu ativo o alarme do meu carro e talvez a janela ficou aberta, se entrar um gato, entrar uma folha que seja, e o sensor captar, o alarme dispara, certo? Mas se alguém forçar a entrada, ele vai disparar também. Então, o alarme, independente de ser um perigo real ou imaginário, ele dispara. A amígdala é dotada de memórias. E todas as vezes que o cérebro identifica que está numa situação de perigo, ele ativa esse alarme. E que vai vir com sinais. Mão suada, tremor, tensão no ombro, coração dispara, vem a palpitação. Então, está nos preparando para algo. Então, como uma reação comum, nós ficamos ansiosos por vida, seja por um encontro, seja por uma entrevista, ou porque vamos fazer uma prova, ou vamos fazer uma viagem. O desconhecido causa em nós o desconforto, o medo, e por isso a ansiedade é ativada. Mas quando a ansiedade se torna um transtorno, é hora de pedir ajuda. Elas me relatam os sofrimentos os mais diversos possíveis. Assim, as situações vividas pelas pessoas são únicas. Então, é possível observar uma pessoa que desenvolve um quadro de ansiedade, um adolescente que está em período escolar e desenvolve ali uma relação de ansiedade no contexto escolar, na pressão do ensino médio, desse ensino voltado para o vestibular, já para a universidade,
pessoas vivendo relações ansiosas com o contexto de trabalho, pessoas vivendo desenvolvendo, né, ansiedade no contexto dos seus relacionamentos pessoais também. E o Brasil, hein? É o país mais ansioso do mundo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. O país registra quase o triplo da média mundial e os jovens são os principais atingidos por este tipo de transtorno. Segundo a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, são 7,5 milhões de jovens com idade entre 18 e 24 anos que sofrem com o transtorno de ansiedade no país. Condição que pode estar relacionada ao uso abusivo de redes sociais e a toda a correria da vida moderna. Acesso a muita informação, né, quando ela não filtrada, não é benéfica, principalmente porque nós consumimos muita informação. Nossas crianças, adolescentes na frente das telas, nós inclusive, com informações às vezes que nem são verídicas. Então, para alcançar o que a OMS até diz, o que seria saúde mental, a saúde, o estado de completo bem-estar físico, psíquico e mental, como alcançar esse equilíbrio, pelo menos, para que a gente tenha saúde, é saber lidar com todas essas incógnitas, todas essas variáveis à nossa volta. Então, nós temos as questões biológicas, então a produção de substâncias, a descarga de muitas emoções, lidar com a tristeza, com a alegria, com a frustração, em meio a um mundo em que tudo é postado, uma vida perfeita, uma vida feliz, e às vezes essa vida perfeita e feliz não é que para com a nossa, e isso acaba trazendo os desconfortos e as angústias que trazem o adoecimento. Ficar mais conectado ao presente pode ser o primeiro passo para reduzir o estresse e controlar a ansiedade. E a ansiedade, ela está muito nesse lugar de quando a pessoa, ela, ao invés de estar nesse momento presente, ela se relaciona muito com o tempo futuro, com o que virá, né? Se a depressão tem algo de uma melancolia, de um estar conectado, preso às vezes ao passado, a ansiedade tem isso, né? De querer te levar para os cenários possíveis, e isso pode provocar sofrimento, porque o quanto que esses cenários imaginados são cenários positivos para a pessoa e o quanto são cenários aterrorizantes também. E não tenha medo, muito menos vergonha de procurar ajuda. Principalmente para que a gente possa não só atuar no sintoma, que é o caso da medicação, mas identificar a causa do problema, a causa do adoecimento, para poder, cada pessoa, porque cada mente é um mundo diferente, cada pessoa pode se encontrar a forma de lidar com a própria ansiedade, com as dificuldades, com a tristeza, né, com a alegria e assim ter uma vida mais saudável. É isso, gente. E nós seguimos falando de saúde. Os casos de dengue registrados em Vitória da Conquista sofreram uma redução de mais de 90%, é o que mostram os dados do último boletim de arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Mas especialistas alertam, viu? Apesar dessa diminuição, os cuidados precisam continuar. Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. O último boletim de arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostrou uma redução em torno de 95% nos casos de dengue. A comparação foi feita a partir das 105 notificações registradas na 25ª semana epidemiológica, de 16 a 22 de junho, com a 18ª semana epidemiológica, que de 28 de abril a 4 de maio registrou mais de 2.200 notificações. Mesmo com o resultado, o município segue classificado com médio risco de infestação do mosquito. Na verdade, a gente sabe que a dengue, né, ela tem diversos fatores que influenciam, né, a questão do saneamento básico inadequado, as questões climáticas, o crescimento populacional, e nós sabemos que hoje estamos, né, agora com diminuição da temperatura e diminuição dos tempos chuvosos. Então, essa diminuição ela já é esperada, né, principalmente pelas questões climáticas. Neste ano, Vitória da Conquista registrou mais de 34 mil casos de dengue, com 21 óbitos confirmados e 43 em investigação. Os casos de Zika somam 3 e os de chikungunya já são 115 confirmados.
19 bairros da cidade seguem com altos índices de infestação. Os primeiros da lista são os bairros Cruzeiro, Henriqueta Prates, Nossa Senhora Aparecida, Bem Querer e Cidade Modelo. Uma das principais formas de combate ao mosquito é a prevenção, que deve ser feita pela população cuidando de suas próprias casas, em conjunto com o poder público. Segundo o coordenador de endemias do município, para fortalecer as ações, os agentes de endemias estão participando de uma capacitação do Programa de Controle das Arboviroses, vinculado ao Ministério da Saúde. Esse trabalho de capacitação é uma forma da gente estar atualizando ao agente para ele desenvolver melhor o trabalho dele dentro das casas, para ele estar visitando melhor os domicílios, para ele estar passando melhor informação para os moradores, para evitar a formação de focos dentro dessas casas, para evitar a produção de cabeça de prego, né, dentro das casas, porque nós vimos, pelo último LIRA que nós realizamos aí, 60%, 70% dos focos estão nos tanques, tonéis e algumas caixas d'água, né? Então, a gente pede assim aos moradores que evitem a formação de cabeça de prego mesmo, dentro dessas caixas d'água, dentro desses tanques. Se você tiver necessidade de armazenar água, que armazene, mas armazene de forma a você tampar, para ficar hermeticamente fechado esse depósito, para evitar a produção de cabeça de prego. Basicamente isso. Outra forma de prevenção é a vacina. O município aguarda a chegada da segunda dose do imunizante contra a dengue, para completar o esquema vacinal das crianças e adolescentes que tomaram a primeira dose em abril deste ano. Em caso de sintomas suspeitos da doença, a população pode buscar as unidades de saúde de cada bairro, ou então procurar atendimento nas unidades que estão com horários estendidos, que são as unidades Regis Pacheco, Doutor Ademário Santos, Convenma e Panorama. Na verdade, quando estávamos no período da epidemia, mesmo antes um pouquinho, a gestão ela já tinha definido que iriam ficar, a gestão iria implantar 4 unidades de caráter permanente. Porém, com o surgimento da epidemia da dengue, a gestão se antecipou e montou, né, o horário estendido nas unidades e criando as unidades sentinelas, que eram as unidades que estavam funcionando no período vespertino e no horário estendido até as 22 horas. Porém, a gestão, constantemente avaliando os dados, viu que não tinha mais necessidade de manter as unidades sentinelas. Porém, permanece as unidades de caráter permanente, que ela tem ampliação, as unidades elas estão trabalhando em horário estendido, de 17 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, de 8 às 13. Para mais informações ou denúncias sobre situações de risco, entre em contato com o Centro de Controle de Endemias pelo telefone 77 3429 7421. Viu aí, né? Todos os cuidados que precisam ser tomados, não é porque o tempo esfriou que a gente tem que baixar a guarda para o mosquito da dengue, né? É importante tomar sempre os cuidados. Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco vocês vão saber mais sobre a importância do letramento digital e ainda a previsão do tempo para os próximos dias. Vou pedir os meninos para colocarem para mim aí o relógio maior na tela, para eu ver a temperatura agora na cidade. Neste momento, a temperatura deve continuar caindo aí durante a noite aqui em Vitória da Conquista, viu, gente? Tá aí agora o WhatsApp não. Pode colocar aí a temperatura pra gente? Isso mesmo, 18h43 agora, 16 graus até a meia-noite. A temperatura pode cair para os 13 graus, mas daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes para você, tá bom? O intervalo é bem rápido, não sai daí não. A gente volta daqui a pouco. Até já. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Amanhã minha amiguinha vai dizer que meu cabelo é ruim. Ano que vem, vou chamar todo mundo pro meu aniversário, menos ele.
Eu é que pareço uma princesa, não ela. Um dia ele vai atravessar a rua quando me encontrar. Se ninguém nascer racista, ensina a gente a fazer um futuro diferente? Uma campanha Defensoria Pública da Bahia. Às 18h45, estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado por sua companhia. Os celulares estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia, gente. A nossa vida está concentrada aí nas telas conectadas. Mas apesar dessa mudança de comportamento, cerca de 30 milhões de brasileiros nunca tiveram acesso à internet, é isso mesmo. Saber dominar esse universo digital é importante para todas as idades e também é uma garantia de cidadania, é o chamado letramento digital. Saiba mais detalhes na reportagem de estreia da nossa repórter Andressa Oliveira. Você já teve a experiência de estar no transporte público ou na fila do banco e percebeu que todo mundo estava utilizando o celular? Essa realidade tem se tornado cada vez mais comum. Um levantamento de dados realizado no ano passado pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação apontou que 84% da população brasileira com 10 anos ou mais se conectou à internet. A pesquisa também mostrou que 29 milhões de brasileiros não são usuários da internet. Esse grupo é composto principalmente por homens pretos e pardos com 60 anos ou mais. Diante dessa realidade, o Brasil tem um desafio: garantir o letramento digital de crianças, jovens e idosos para que eles possam ter acesso à informação e fazer o uso dela para tomar decisões no cotidiano. Essa pesquisadora da USP explica que o letramento digital é fundamental para garantir a cidadania e reforça que as pessoas sem acesso a esse tipo de informação podem sofrer exclusão nos meios digitais. Existe uma consciência maior agora de que o acesso à informação, primeiro que é um direito de todos, garantidos lá pelos direitos humanos, garantido pela maior parte das constituições. Então, existe hoje uma consciência, olha, eu tenho direito a estar informado, né? Agora, o que isso implica? Implica em questões políticas, econômicas, sociais, né? Por exemplo, na pandemia a gente viu o quanto isso foi evidente, né? Quantas crianças ficaram fora da escola, quantas crianças não conseguiram passar de ano, ser alfabetizadas, simplesmente porque não tinham computador nem celular, né? Então, isso de fato é um elemento grave de exclusão. Não só de exclusão digital, né, mas social, econômica, cultural, porque muito do que a sociedade produz, consome, acessa, está no meio digital. Esse pesquisador da UESB criou o projeto Pequenos Polegares para incentivar o letramento digital na escola pública em Vitória da Conquista. Apesar da iniciativa ter sido bem sucedida, ele aponta que a falta de formação dos professores e a ausência de infraestrutura das escolas limitam a expansão do letramento digital. Nós temos uma população, principalmente a população de alunos da zona rural, que não tem acesso à tecnologia. Então, nós não podemos falar avançadamente em robótica, em cultura maker, sem pensar nessa exclusão que é revelada a todo momento. E quando a gente pensa em excluir alguém dos meios digitais, desse contato com essa cultura digital, também chamada de cibercultura, nós estamos simplesmente privando ela da vida em sociedade. Porque muito, hoje em dia, da nossa vida acontece nas telas, acontece virtualmente. As escolas não estão preparadas por essas duas questões. Inicialmente por uma questão de infraestrutura e segundo por uma questão de formação de professores. Essa questão dos professores é uma questão que precisa ser atenta no discurso. Por quê? Muitas vezes o discurso tende a culpabilizar os professores, no sentido de que não estão preparados para aquilo. Outra iniciativa foi desenvolvida por essa pesquisadora da UESB do campus de Jequié.
O projeto Idoso Digital, criado em parceria com o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Extensão em Cuidados à Saúde da Família em Convivência com Doenças Crônicas, visa capacitar os idosos cadastrados na plataforma a usar o smartphone e aplicativos. O projeto Idoso Digital surgiu inicialmente como uma ação de uma disciplina do curso de Sistemas de Informação. Ao longo do tempo, o projeto tornou-se uma ação de extensão. Então, desde então, o projeto vem contribuindo com a inclusão digital de pessoas idosas em parceria com o NIEFAM, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Cuidados à Saúde da Família. No início, era oferecido um curso de informática básica para pessoas idosas cadastradas no NIEFAM. Então, mas desde 2021, em vez de oferecer um curso de informática básica, começamos a oferecer um curso de uso de smartphone, visando o letramento digital, isto é, capacitando as pessoas idosas a usar a tecnologia de forma eficaz e desenvolvendo nelas uma compreensão crítica e responsável de seu uso. As transformações no cenário digital implicam a participação de toda a sociedade. E para possibilitar as mudanças e a adaptação daqueles que estão invisíveis diante de um cenário digital que se modifica o tempo todo, a universidade se consolida como um espaço para aproximar as crianças, os jovens e os idosos diante das novas tecnologias. A universidade, como instituição de ensino superior e centro de inovação, é fundamental na construção do letramento digital. Então, ela oferece um ambiente de aprendizado estruturado, repleto de recursos, e que por meio de cursos, programas de extensão, parcerias comunitárias e iniciativas de pesquisa, ela tem a possibilidade de promover a inclusão digital e preparar a sociedade para os desafios da era digital. É isso, gente. Realmente, a tecnologia vem chegando, está cada vez mais presente no nosso dia a dia. É importante que cada um de nós façamos a nossa parte também e que tenhamos, esse incentivo, claro, da universidade pública cumprindo o seu papel no letramento digital, na formação dessas pessoas que necessitam ter acesso à internet, como você viu na reportagem aí da Andressa Oliveira, muita gente ainda não tem esse acesso, então cada vez mais que o acesso à internet se torne cada vez mais democrático, Vamos dar um pouco de assunto, sair de tecnologia para falar de previsão do tempo, gente. As temperaturas em Vitória da Conquista devem continuar caindo durante toda a semana, como eu disse na última passagem de bloco. Essa madrugada a temperatura pode cair aos 13 graus, tá? E a sensação térmica é sempre muito menor. Então confira agora como ficam tempo e temperatura aqui para Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste. Hoje à noite, em Vitória da Conquista, o tempo deve ficar aberto e com pouca possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre 14 e 19 graus. Amanhã a expectativa é de dia nublado com poucas chances de chuvas leves. As temperaturas ficam entre 16 e 21 graus. No sábado, o dia é de sol moderado na cidade e pode ocorrer chuva fraca em alguns locais. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Agora você confere como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Amanhã em Jequié o tempo é nublado e chove durante o período da manhã. As temperaturas ficam entre 20 e 25 graus. Em Tapetinga a previsão é parecida, o tempo é chuvoso e por isso, ao sair de casa, leve o guarda-chuvas. As temperaturas devem oscilar entre a mínima de 20 graus e a máxima de 25. Em Itambé, o tempo é predominantemente nublado e pode chover a qualquer momento. As temperaturas variam entre a máxima de 23 e a mínima é de 19 graus. Gente, o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Vitória da Conquista, está realizando a Semana Tech. A iniciativa tem uma programação de cursos voltados para a inovação e tecnologia, que podem contribuir aí para a atuação profissional dos participantes. Confira mais detalhes na reportagem.
Orleide é confeiteira há cerca de 3 anos. Ela viu na Semana Tech, promovida pelo Senac, a oportunidade perfeita para aprender novas tecnologias a fim de aprimorar a gestão do seu negócio. Eu vou participar da oficina de edição de vídeos, de Excel avançado e do podcast, que foi o que me interessou mais. E o intuito de participar das oficinas é adquirir mais conhecimento na área de edições, produzir edições capazes de alcançar mais visibilidade e um público maior na minha área, né? Que é a confeitaria. Eu sou confeiteira e agora estou investindo mais, me capacitando mais na área da confeitaria, e a parte de edição de vídeos e fotos é muito importante. Ao longo de 4 dias, serão oferecidas 13 oficinas nos 3 turnos, sobre assuntos que fazem total diferença no dia a dia de qualquer empresa, como inteligência artificial, design gráfico, Excel avançado e edição de vídeos. A programação é gratuita. Não, nossa programação, ela foi pensada na questão da atuação profissional através da tecnologia. Então, a gente pensou nessa programação para poder estar incluindo, essa demanda de mercado que se tem, tanto agora, no presente, quanto para o futuro. Então, a questão, a demanda da Semana Tech é interagir, é formar e propiciar esse momento, de contato com a tecnologia. Não dá para pensar o mercado de trabalho atual sem tecnologia. Coisas que parecem simples permitem a automação de tarefas rotineiras. Em mercados cada dia mais competitivos, destacam-se empresas criativas e inovadoras e profissionais que dominam as tecnologias. Um mercado que até o fim de 2024 deve criar até 420 mil novas vagas, segundo a Associação Brasileira de Tecnologia da Informação. Um artigo publicado pelo MIT, um dos principais centros de estudos em tecnologia do mundo, apontou que empresas que possuem maturidade de atuação digital podem ter uma lucratividade 23% maior. De olho nessas oportunidades, o Raimundo está em busca de mais conhecimento na Semana Tech. Eu tenho a intenção de abrir um negócio e eu vim justamente buscar esse conhecimento na área de propaganda, na área de apresentação de produto. Então eu vi nesse workshop uma grande oportunidade. Então eu estou muito feliz, estou muito satisfeito em estar aqui aprendendo, me atualizando. E ainda dá tempo de realizar a sua inscrição nas oficinas, pois a programação segue até o sábado, 6 de julho. A Semana Tech ainda está com matrículas abertas, as inscrições pelo site e também aqui presencialmente na unidade. Vocês terão a oportunidade de participar conosco de oficinas nessa área de design gráfico, inteligência artificial, BI, Excel e outras. Então, nossa programação ela está toda descrita no site, é só acessar, escolher sua oficina, fazer sua matrícula e vir participar conosco dessa programação. Mais informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp 71-3186-4000. O Senac está localizado na Rua Cifredo Pedral Sampaio, 720, bairro Recreio. 18 horas e 58 minutos, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se vocês quiserem rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube, vai aparecer embaixo no seu vídeo. Só escanear esse QR Code aí que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal, tá bom? Outras notícias locais vocês conferem amanhã, meio-dia, com Mário Ribeiro, no ESB Notícias, primeira edição. Obrigado pela sua companhia, melhor noite a todos e um abraço aí para Valdirene, Sandra, Vanilde e Vaneide, que mandaram mensagens pra gente aqui, mas o tempo tá curto, a ficha já tá subindo aí. Ou aqui, tá na hora de ir embora já e despedir de vocês. A seguir, vocês ficam com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Melhor noite a todos, amanhã tô aqui de volta, 18h30 pro nosso café da noite, tá? Até lá, gente. Tchau, tchau.